Mesmo com todas as atenções voltadas para o Campeonato Brasileiro, esse sábado marca a partida contra a equipe do Novo Hamburgo nas quartas de final do Campeonato Gaúcho e vários jogadores merecem uma atençãozinha especial nos 90 minutos hoje dentro da arena. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre esses jogadores que podem crescer a partir dessa partida do Campeonato Gaúcho. Gente, primeiro aquele convite, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like, comenta, compartilha, tudo isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar em cada vez mais pessoas e que ele tenha cada vez mais qualidade. Grêmio hoje, 6h30 da tarde, dentro da arena, encara a equipe do Novo Hamburgo, quartas de final do Campeonato Gaúcho, jogo único, né, uma mudança no regulamento dessa temporada, e assim o Grêmio passa a ter um único jogo, não tem aquele jogo de ida e volta, o que dá uma aliviada, de certa maneira, no calendário do futebol brasileiro. Mas depois da partida desgastante contra o Botafogo, no último meio de semana, onde o Grêmio precisou correr atrás do resultado, virar a partida no segundo tempo com os 3 gols do Carlos Vinícius, com o gol do TT e depois com o gol do Edenilson, o Grêmio obviamente descansaria alguns jogadores. E a lista de relacionados que a gente vai estar acompanhando aqui na tela, ela tem várias ausências, como a do lateral direito João Pedro, por exemplo, e alguns outros jogadores do sistema ofensivo que nem sequer foram relacionados para este compromisso e não estão concentrados. Por outro lado, alguns meninos que precisam de mais minutos estão relacionados e são aqueles que quero chamar a atenção de vocês para que a gente observe com um olhar um pouquinho diferente. A começar pelo Roger, que sem dúvida nenhuma é um cara que tem atuado muito bem nas partidas que entra dentro do Campeonato Gaúcho, né? Ele ficou de fora de alguns jogos do Campeonato Brasileiro, mas ele foi avassalador nesse começo de ano, no jogo contra o Avenida, principalmente lá em Santa Cruz, e é um menino para a gente ficar de olho, porque é uma característica que a gente não tem tanto assim no elenco. O Roger ele é muito incisivo, diferente do Amuso, por exemplo, que é um jogador que muitas vezes tenta uma combinação, do TT pelo lado direito, que é um cara também de uma certa combinação de jogadas, que não é tão individualista assim, por mais que às vezes precise ser, porque o modelo pede que ele seja assim. O Enamorado ganhou pouquíssimos minutos e também é um outro cara para a gente ficar de olho. A tendência é que esses dois jogadores comecem a partida de hoje, tanto o Roger pelo lado direito quanto o Enamorado pelo lado esquerdo. E aí nós teremos dois pontas muito dribladores, dois pontas de uma característica muito incisiva. Claro que o Roger, pela idade, ainda é muito jovem, às vezes erra um pouco a tomada de decisão, mas é um cara para a gente ficar de olho, assim como é Enamorado pelo outro lado. No banco de reservas, tem outro jogador que também a gente tem que ficar de olho, e eu sempre peço para que a gente tenha um pouquinho de calma em relação a ele, que é o caso do Gabriel Mack. O começo de temporada dele não foi dos melhores, ele oscila dentro dos jogos ainda, mesmo quando tem a oportunidade de ser titular, como foi na partida contra a equipe do São José lá na Arena, em comparação com o Roger muito menos badalado e o Mac muito mais badalado, o Mac começou abaixo, mas é um cara com muito repertório de jogadas, é um cara que tem uma boa capacidade de trabalhar tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda, são jogadores muito promissores que merecem uma atenção especial, sim, da gente, um olho um pouquinho mais atento, claro que não com cobrança, por mais que seja um jogo de mata-mata, e às vezes ele traz isso, né, um pouquinho mais de cobrança, já que o Grêmio pode ser eliminado do Campeonato Gaúcho se não conseguir a vitória dentro dos 90 minutos e acabar sendo eliminado nas penalidades, mas esses jogadores eles merecem a nossa atenção, porque o Mac pode jogar tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, o Roger joga preferencialmente pelo lado direito, o Enamorado também é um cara que merece alguns minutos. Mas tem dois jogadores, eu citei os da frente, do meio campo, que esse sim a gente vai ter que prestar bastante atenção e ter muita paciência, dar bastante apoio para esses jogadores. O primeiro deles é o Thiago. O começo de temporada dele não é dos melhores. Ele sentiu nos jogos grandes. E isso é uma informação, inclusive, trazida por todo mundo da jornada do Bagé, de que o Thiago mentalmente e fisicamente sentiu esses primeiros jogos da temporada. Ele não consegue se desenvolver tão bem assim, fica nervoso. E o Thiago joga num local, num lugar muito congestionado do campo. E isso é difícil nesse processo de transição da categoria de base para o futebol profissional. Até porque a grande qualidade, a grande característica do Thiago é a inteligência para jogar. Ele não é um meio-campista extremamente rápido, ele não é um meio-campista extremamente driblador, ele não é um meio-campista extremamente forte, ele não tem essas características. E esses jogadores, no processo de mudança do sub-20 para o profissional, eles sofrem bastante, porque fisicamente eles não conseguem competir, porque em velocidade eles não são tão rápidos, porque não são tão habilidosos assim para driblar e se livrar dos marcadores, como é o caso do Roger, como é o caso do Mac. E o Thiago acho que vai ter um processo de maturação um pouquinho mais demorado, e jogos como o de hoje, se ele for titular, certamente são para dar essa maturidade, essa experiência. Vamos torcer para que o Luiz Castro não opte por um time que tenha Dodi e Edenilson, ou se optar por Dodi e Edenilson, que coloque o Thiaguinho junto nesse time
para formar um tripé de meio-campistas, espelhando muito mais o time principal, né? Aquele elenco titular do Grêmio hoje que joga com o Noriega, Arthur e o Monsalve, quando estava à disposição, ou até mesmo o William, ou até mesmo o Edenilson nesse tipo de jogo. E o outro é o Jefinho. Entrou muito bem no jogo contra o Guarani de Bagé, lá em Bagé, mais como um segundo volante, porque a situação pedia, o Grêmio estava com um jogador a mais, e aí o Luiz Castro colocou o time muito mais para frente, e aí colocou o Edenilson como primeiro volante, o Jefinho como um segundo homem do meio campo e o William como um camisa 10. O Jefinho, ele é um 10, ele não é necessariamente um segundo volante, nunca foi assim na categoria de base, mas também é um menino que vai precisar de bastante paciência, bastante calma nossa. Ele vem de 2 lesões muito sérias no joelho, curioso para ver que se ele entrar no jogo, onde ele vai entrar, qual a posição que ele será utilizado pelo técnico Luiz Castro, já que ele nos últimos jogos, ou no jogo que ele atuou, colocou o menino como um segundo volante, mas repito, era uma situação que pedia, porque o Grêmio precisava atacar e o Guarani estava com um jogador a menos. Acho que se ele for utilizado no jogo de hoje, vai entrar como um camisa 10 ali, a jogar à frente da dupla de volantes, seja ela Thiago e Dodi, seja ela Dodi e Edenilson, enfim, qualquer escolha que o Luiz Castro fizer. Claro, repito, para encerrar, é um jogo de mata-mata ou de mata, porque é uma partida única, e assim ela traz um pouquinho mais de pressão. Mas se for para pressionar, que a gente pressione os mais experientes, como o caso do Marcos Rocha, como o caso de outros jogadores que estarão presentes ali, o William se for escalado, o próprio Namorado, que já é um cara de uma idade um pouco mais avançada, né, de ter seus 26, 27 anos. Deixa a pressão para os meninos para depois, porque a gente certamente vai precisar muito deles nessa temporada e também nas próximas, porque eles podem trazer não só retorno desportivo, mas financeiro para o Grêmio, e o Grêmio está precisando bastante disso. Gostou? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, comenta, compartilha, que tudo isso é muito importante. A gente se vê às 13h30 da tarde na jornada, lá no canal do Bagé, na Bagé TV. Valeu!